dia, mais uma vez, agora sim, falando diretamente aqui de São Vicente para todo o Brasil. O programa Juventude Maior está começando pela TV Mundo Maior. Diga de onde você está nos assistindo, de qual lugar do Brasil, qual estado, e também se de repente não é fora do Brasil. São 11 horas agora e 12 minutos. Falo agora de São Vicente. Peço desculpas aí à nossa convidada e também ao pessoal da produção do programa Juventude Maior. Eu estava na rua, estava trabalhando agora de manhã, consegui voltar rapidinho, a gente teve um pequeno problema aí durante o nosso percurso, mas graças a Deus estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês, com a nossa convidada, sobre o tema de hoje que não poderia ser diferente. Afinal de contas, hoje é dia 12 de maio, conhecido como Dia dos Namorados. Aproveito também para perguntar para vocês que estão nos assistindo, como é que vocês vão passar esse Dia dos Namorados? Na companhia de alguém? Na própria companhia? Como é que vocês vão aproveitar esse dia? Conta aqui para a gente, escreve aqui nos comentários, manda sua mensagem também pelo WhatsApp, que é o número 11 99643 3827. Repetindo, 11 99643 3827. Já dei um spoiler aqui do nosso tema, né? Mas eu gostaria agora de chamar a nossa convidada super especial de hoje, que é a Camila Machado. Camila, queria que você se apresentasse, fala de onde você é, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Fique à vontade. Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos todos, obrigada pela presença. Obrigada, Beni, pelo convite. Já vou pedindo antecipadamente aí perdão pela minha voz, que tá esquisitinha, né? Eu tô um pouquinho doente, me recuperando. Fiquem tranquilos, não é Covid, fiz o teste, tá tranquilo. É só agradecer. E sou de Brasília, Distrito Federal. Trabalho na Comunhão Espírita de Brasília. Estou aí nas redes sociais divulgando nossa doutrina amada. Meu Instagram é camila.n, de navio, Machado. Tenho canal também no YouTube, Papo Espírita por Camila Machado, e um programa no canal da Comunhão Espírita de Brasília que chama Partiu Falar de Espiritismo, voltado aí para os jovens, falando dos mais diversos temas dentro da doutrina espírita. E hoje, dia da pressão, né? Dia 12, porque quem está namorando está muito bem, mas quem não está, às vezes, fica se sentindo um pouco mal nesse dia. A gente vai falar disso, né, Beni, para acalmar os corações, porque nem tudo é sobre relacionamento afetivo, a vida vai muito além disso, e a gente vai explorar um pouquinho desse assunto hoje. Mas, feliz Dia dos Namorados para os casais aí apaixonados. Perfeito, Camila. Excelente colocação. Exatamente esse foi o nosso intuito, tá, galera? Quando a gente comentou aqui, eu e a Camila, quando a gente chegou nesse tema para abordar hoje com vocês, justamente de tentar levar esse pensamento de como é que a gente comemora o Dia dos Namorados, às vezes sem estar namorando, né? Porque até rola aqueles memes na rede social, tô me alugando para o Dia dos Namorados, me alugo para o dia 12. E só colocar uma ressalva aqui, o meu ponto eletrônico me disse que no começo do programa eu disse 12 de maio, mas na verdade é 12 de junho. Eu não sou lá muito bom para as datas, mas fica aí essa errata. Então, Camilinha, eu queria te perguntar justamente isso. Como é que a gente faz e qual a importância da gente pensar nessa data, levando em consideração isso, que existem aqueles que estão namorando e aqueles que também não estão em um relacionamento. O quão importante é a gente levar e ter esse pensamento, esse feeling para falar para as pessoas hoje nesse dia? Então, acho que a gente tem que rememorar, somos espíritos imortais. Então, já tivemos aí várias vidas, estamos em mais uma, teremos várias outras, e já vivemos diversas experiências, já fomos casados, não fomos, tivemos, formamos família, não formamos, hoje estamos como estamos, e tudo tem o seu propósito. Às vezes a gente se cobra demais, querendo viver tudo de uma vez só, em uma só vida, se comparando com os outros, achando que felicidade está no que a gente vê ali na grama mais verde do vizinho, e nem sempre é assim, e se perde dentro de um planejamento encarnatório que a gente sabe que todo mundo tem, achando que às vezes o eixo central da nossa vida é encontrar um alguém
e ter esse par romântico e formar ou não família, mas enfim, a gente se perde, às vezes a gente para de prestar atenção no que verdadeiramente importa ou em outras coisas também tão importantes quanto ou mais. Então, hoje é um dia para a gente refletir de que amar é bom demais, mas o amor tem várias formas, várias faces. Nós não precisamos, né, estar dentro de um relacionamento afetivo de casal para sermos felizes, para sermos completos. Hoje vamos falar aí de alma gêmea, o que o Espiritismo fala sobre isso, se tem, se não tem, se é como a maioria pensa, o conceito que tem, mas a intenção hoje é dizer que o dia é simbólico, porque quem namora tem que estar festejando esse dia sempre, né? Homenageando e valorizando o seu par sempre. Mas hoje a gente relembra o quão bonito é estar num relacionamento assim, quando é de amor verdadeiro, de companheirismo, de respeito, mas também aos que não estão, vamos trazer esperanças no porvir, seja para estar no relacionamento ou para perceber que é possível ser completamente feliz sem ninguém nesse sentido. Excelente fala, Camilinha. Gostei muito, de verdade. Ontem, inclusive, eu estava comentando com um colega meu justamente sobre isso, né? Até pelo fato da nossa crença, da doutrina espírita, a crença da doutrina espírita nos leva a essa consideração. Eu não sei se é algo só meu, e aí eu queria que você depois também comentasse sobre isso, Camila, mas eu particularmente acredito muito que a gente está em relacionamentos não só afetivos, né, de namoro, noivado, casamento, mas também de amizades. A gente está nesses relacionamentos por questão de afinidade e também por questão de necessidade. Porque a gente olha assim, por exemplo, relacionamentos antigos, passados que a gente fala, poxa, naquela época eu era muito assim, ou naquela época eu era muito assado, esse relacionamento foi bom por causa disso, aquele foi um pouco ruim por causa daquilo, eu trago boas experiências nesse sentido. E quando a gente olha para trás, a gente consegue ver não só o quanto a gente amadurece a cada relacionamento, seja ele afetivo ou uma maneira mais de amizade, assim como eu falei, e também o quanto foi necessário para a gente aprender com os erros, com os acertos e até, de certa maneira, também progredir, por que não? Porque quando a gente faz esse paralelo, quando a gente, de certa maneira, também entende esse processo, esse caminhar nosso, até levando em consideração a doutrina espírita, a gente consegue enxergar que esses processos, esse passo a passo, essas pessoas se juntaram na nossa caminhada e a gente se juntou na caminhada de determinadas pessoas e isso fez parte da nossa vida e isso foi, sim, muito importante. Então, eu acho assim, aí agora trazendo um olhar, de repente, um pouco mais jovem, tá, Camila? Quando a gente fala, pô, aquele ex ou aquela ex, eu não quero nem lembrar. Cara, só pelo fato de você estar falando que você não quer nem lembrar, você já está lembrando. E, assim, é importante, foi importante para a construção da pessoa que você é. E, assim, eu, pelo menos, sempre tento pensar dessa maneira. Por melhor ou pior que tenham sido relacionamentos A, B, C, D, Y, Z, eu sempre tento pensar que espero que hoje aquela pessoa realmente esteja bem. Se tiver a possibilidade, eu gostaria de ainda manter uma amizade com essa pessoa e agradeço por tudo que aconteceu até então. Porque, assim como eu falei, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive, que é importante para a gente, faz parte da nossa caminhada. E muitas vezes, até nessa brincadeira de rede social, tal, enfim, a gente fica nessa brincadeira, mas a gente não pode esquecer que as pessoas entram e até, de certa maneira, saem da nossa vida com algum propósito, com algum porquê e com alguma importância. Então, por melhor ou pior que a gente imagina ser, a gente sempre tem que valorizar essa importância do valor que isso tem para a nossa caminhada. O que tu acha, Camila? Não, é super importante o que você está falando, Dani, é bem isso mesmo, né? A gente sabe que não existem acasos,
ninguém cruza o nosso caminho por acaso, seja nas amizades, nas relações afetivas, e quando, por algum motivo, não dá mais, que a gente lembre que essa pessoa teve um papel fundamental de aprendizado e que ela não foi só coisas ruins. Ela deixou lembranças boas. Tiveram momentos de sorriso e de felicidade, independente do que aconteceu. E seguindo aí o nosso modelo Jesus, de amar aos nossos inimigos, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, a gente vai sempre vibrar positivamente para essas pessoas, respeitando seu espaço, que às vezes não depende só de nós, né? Manter um contato, o outro não quer mais, e tá tudo bem. A gente, quando lembrar dessa pessoa, vai sempre lembrar com positividade, desejando luz, botando nas nossas preces, sendo gratos. A gente tem que ser grato por todos que passam pela nossa vida, porque se hoje nós somos quem somos, é graças a todos esses que estiveram nessa, em outras, nos construíram, nos ensinaram, nos permitiram nos transformar. E, como você falou, né, tanto nas amizades quanto nos relacionamentos afetivos, quando isso acontece, que nós lembremos. Às vezes a gente se confunde achando que é para sempre. A pessoa chega e a gente fala, é ela, né? É ela. Tenho certeza, meu Deus. E assim, por que que não é ela naquele momento? Às vezes, a cada momento é particular, né? Às vezes a gente fala, a gente chama no relacionamento, amor da minha vida, e daqui a pouco já tá com outro, não, esse é o amor da minha vida. Mas a gente pode ter vários amores, né? Até porque nós, a cada segundo que passa, nós já não somos os mesmos de antes. Então, por exemplo, para Camila de antes, fulano foi o amor da minha vida. Hoje eu já sou outra Camila. Então, isso requer, talvez, um outro momento, uma outra pessoa, aquilo já não preenche mais e tá tudo certo. Então, que a gente não despreze, né, tudo que a gente já viveu, diminuindo, vamos ser gratos e viver o hoje, enxergando que é normal mudar, querer coisas diferentes, parar de gostar, e isso não quer dizer que não se amou verdadeiramente, mas o amor requer muito mais do que só o sentimento, né? É uma pirâmide, e nessa base tem várias outras coisas como respeito, companheirismo, admiração, para dar certo. Perfeito, tu falou assim, né, desse amor da vida, e agora é o amor da vida. Coloquei aqui, ó, opa, é o famoso agora vai. Agora vai. Agora é ela, com certeza, ou ele, né, dependendo do caso. Eu acho engraçado isso, porque, assim, quando eu particularmente falo dessa questão, né, de que a gente vai conhecendo outras pessoas, tal, enfim, eu acredito muito que a gente vai se amadurecendo, as pessoas são importantes em determinados pontos da nossa vida. Falo também de amizade. Uma das lives, acho que foi a primeira que eu fiz aqui, o tema foi sobre amizade. Eu gosto sempre de frisar isso, de que as nossas amizades, principalmente aquelas que vêm da nossa infância, elas têm um valor muito forte, né? Eu digo isso das amizades da nossa primeira infância, porque na primeira infância a gente não tem absolutamente nada para oferecer além da nossa amizade. Conforme a gente vai passando o tempo, vai ficando um pouco mais velho, a gente possui interesse. Não interesse financeiro, galera, não é isso que eu estou falando, mas interesse porque, de repente, aquela pessoa tem algo que pode me oferecer, enfim. E as nossas amizades, quando elas vêm da infância, eu, particularmente, acredito muito nisso. Voltando um pouco mais para o nosso tema, nesse tópico aí que a gente comentou sobre relacionamentos, Dia dos Namorados, algo que acho que até o pessoal mais de fora, né, Camila, costuma comentar um pouco mais com a gente, perguntar um pouco mais para a gente, que é sobre a questão da alma gêmea, né? A primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é a música e a novela, né, que foi muito forte. E, assim, marcou, velho, foi muito. E, assim, como isso foi muito mainstream, foi muito divulgado, a novela, a música, tal, não sei o quê, as pessoas que, de repente, não tinham acesso, vamos colocar assim, à doutrina espírita, ao conhecimento espírita, elas tiveram ali, de repente, até um primeiro contato, ou um contato um pouquinho mais profundo em relação a esse tema. E, muitas vezes, também, as pessoas acabam
conhecendo a doutrina espírita pelos próprios romances espíritas, em que muitas vezes, nesses romances, a gente tem ali o enredo, o principal, o foco, a narrativa, com base, muitas vezes, num romance, num amor, numa paixão, numa reencarnação, que aí se encontra, tal, e tudo mais. Daí a pergunta que fica, se a doutrina espírita, ela acredita em alma gêmea ou não? Quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, então, para o espiritismo, alma é o espírito encarnado. Então, se existisse alma gêmea, já dei aí a resposta. Se existisse alma gêmea, seria espírito gêmeo, porque alma gêmea seria só quando o espírito tivesse encarnado. Então, já não bateria tanto. Mas a alma gêmea, será que ela existe mesmo, Camila? O que tu acha disso? Então, eu acho que, na verdade, tudo depende do conceito que se atribui à alma gêmea. Porque a gente tem que esclarecer isso. O que cada um está pensando que significa alma gêmea? Se o pensamento está em que a alma gêmea é metade, né? É uma metade, ou seja, nós fomos criados metadinha, metadinha, então nós não somos inteiros, estamos constantemente nos buscando e quando nos encontramos, finalmente ali juntamos as pecinhas do quebra-cabeça e somos um só, finalmente. É a metade da laranja, como tá na música do Fabinho. E aí é que a gente vai entender no espiritismo que isso não existe, que nós somos seres individualizados, né? Não somos metade de ninguém, não estamos procurando a nossa metade para finalmente nos sentirmos inteiros, ou seja, isso já mostra que nós podemos ser plenamente felizes sem ter alguém nesse sentido romântico. Tem muitos que chamam de alma gêmea qualquer espírito afim, né? Qualquer espírito simpático, porque tem essa afinidade que nos liga através do tempo, ou seja, não se resume a uma vida só, mas quando nós queremos nos referir especificamente às relações ali românticas, afetivas, aí a gente usa mais esse alma gêmea. Aí, o que acontece? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 298, e as seguintes, a gente vai entender, então, esse conceito, né, de que não existem metades que se encontram e que, na verdade, hoje nós estamos aqui no planeta Terra, ainda um planeta de provas e expiações em transição, e no nosso atual momento evolutivo, nós ainda temos essa necessidade, né, de estar com alguém romanticamente, até porque faz parte do nosso ciclo evolutivo de criar, reproduzir, né, trazer novos espíritos, conviver com eles, resgatar, aprender, enfim, então ainda faz parte desse momento. Mas quanto mais nós vamos evoluindo, mais esse amor, esse desejo que nós sentimos às vezes por outra pessoa vai se tornando em algo mais fraternal, até que se torna no amor universal, que era o amor que Jesus tinha por nós. É por isso que é uma loucura pensar, por exemplo, que Jesus poderia ter tido algum interesse em Maria Madalena, ou vice-versa, ou seja, a gente às vezes traz Jesus demais para a nossa realidade, sendo que ele, sim, ali estava como homem, exemplificando, mas era um espírito crístico, a gente não pode esquecer disso, então ele não falha, ele não tem como falhar, né? E ele já não estava mais nesse nível de sentir esse tipo de sentimento. Agora, nós que ainda estamos, que ainda sentimos, não temos que achar isso ruim, não temos que nos envergonhar de ter desejo pela pessoa, o famoso tesão, enfim, todas essas coisas que às vezes a gente acha que rebaixa, né? E não, faz parte do nosso momento evolutivo, mas que esteja sempre pautado no amor, né? No amor verdadeiro, nessa vontade de estarmos juntos por amor, não por outras questões. E aí vem o pulo do gato, que muita gente não conhece, que é lá no livro O Consolador, que é de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Emmanuel fala das almas gêmeas. E aí as pessoas ficam um pouco confusas, porque ele diz que, sim, cada coração possui uma alma gêmea. Aí o pessoal fica assim, não estou entendendo, sabe? Ele está se contradizendo, então, em relação ao livro dos Espíritos, não está batendo, tem um choque aí. Só que, na verdade, o que Emmanuel está dizendo sim, nós vamos ter espíritos que nós vamos estar ligados de uma maneira que palavras não expressam. E que nós vamos sentir uma alegria indefinível toda vez que nós pudermos estar junto dessa pessoa. E aqui ele está se referindo realmente a essas relações românticas, afetivas, né? Não só aos espíritos afins no geral.
e nós vamos sentir essa alegria indefinível, vamos amar estar juntinhos, ansiando por nos encontrarmos nas vidas, porque sabemos que nem todas vamos conseguir encontrar, vão ter aí umas pausas, mas sempre ligados pelos laços do amor, mas que isso não vai contra o que está no Livro dos Espíritos em relação ao amor universal, porque esse sentimento que a gente sente por essa alma gêmea já é uma antecipação do que, na verdade, a gente um dia vai sentir por toda a humanidade. É esse amor indefinível, que vai além das fronteiras, que a gente se doa e não pensa em mais nada, porque o que importa é fazer aquela pessoa feliz, proteger, dar amor, não julga, só vê o que ela tem de belo, apesar de saber que ela tem seus defeitos, a gente ainda assim ignora ou releva, porque sabe que ela é muito mais do que isso, que é como o nosso Pai nos enxerga, como Jesus nos enxerga, somos anjos em ascensão, né? Um dia chegaremos lá. Então, sim, existe alma gêmea, mas não do jeito que muita gente pensa. Show de bola, Camila, show de bola. E aí você comentou dessa questão de que somos anjos, e lá no começo da tua fala, você também falou sobre a questão das metades, da laranja, igual você tinha comentado da música. É engraçado que existe um mito da época de Platão, né, que foi Platão que escreveu isso há 400 anos antes de Cristo, que se chama mito do andrógeno. E aí, no livro dele, O Banquete, que tem várias histórias, enfim, é uma narrativa bem extensa, ele fala sobre esse tal do mito do andrógeno, que nada mais seria que, assim, o ser humano, ele teria sido criado com 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, enfim. E aí, esse ser humano, ele queria ascender aos céus, e ele não podia. Então, Zeus chegou lá e falou, vou punir vocês. Então, ele cortou todo mundo na metade. E aí, esses seres humanos estariam fadados a encontrar aí a sua outra metade. Aí você vê como essa questão da outra parte, do incompleto, de repente já está incutido no nosso psicológico, talvez até no nosso inconsciente espiritual de muitos e muitos anos. E aí eu vou trazer um pouquinho mais para cá, para os dias atuais. A gente falou sobre as brincadeiras de rede social, tal, beleza, mas um pouco mais para os dias atuais, que é a questão dos livros e dos filmes, que nos trazem, muitas vezes, aquele amor perfeito que não existe, sinto dizer para vocês, mas esse amor não existe, nem a sua mãe e o seu pai vão falar, não, meu filho é perfeito, tem que namorar com ele, que ele não tem problema nenhum. Não, e se falar é coruja demais, aí tem que suspeitar. Esse amor perfeito, ele não existe, e os livros e os filmes, principalmente aqueles de conto de fada, de princesa, eles acabam num momento que eu sempre fiquei meio preocupado, porque isso acaba prejudicando, de repente, a visão e discernimento, muitas vezes até das crianças. Que, na cena final, o que acontece? O beijo de amor verdadeiro, a pessoa volta, ou sei lá o que acontece, e aí eles vivem felizes para sempre. Eu acho legal? Pô, acho legal, mas a gente precisa evoluir, precisa discutir um pouco mais sobre isso. Tanto é que, até falando sobre filme, achei muito interessante, e aí quem não viu, desculpa, mas eu vou dar spoiler, que já é um filme já meio antigo, o Frozen, a pegada do filme não é que o príncipe vai lá e dá um beijo na princesa, e ela volta e eles viveram felizes para sempre. O amor ali, velho, tava entre as 2 irmãs, sacou? O rolê foi as 2 irmãs, a sacada foi as 2 irmãs. E, muitas vezes, até esses filmes Disney e tal, nos últimos lançamentos e os últimos filmes que saem de romance, pelo menos aqueles que eu tenho visto, eles parecem estar tendo essa preocupação de um final felizes para sempre, não ser felizes para sempre, mas ter um bom final, um final feliz até, mas não algo que, assim, vá taxar de que precisa ter um felizes para sempre e que o casal é perfeito.
Porque, queira assim, queira não, se a gente vai, ao longo da nossa existência, sendo, entre aspas, forçado a acreditar que algo é real e algo é extremamente concreto e realmente existe, que é o tal do amor perfeito, que não discute, que não tem problema nenhum, que não tem DR, nada, a gente acaba entrando numa, de repente até numa neura, né, galera? Então eu acho importante a gente discutir isso. Acho que até a própria indústria cultural ela tem tido esse olhar um pouco diferenciado para essa questão e acho que de verdade isso tem sido positivo. Não combinei de falar isso com a Camila, mas coloquei esse fogo no parquinho, não sei o que ela acha desse assunto. O que tu acha, cara? Não, você arrasou, porque eu adorei o exemplo do Frozen. Essa parte do amor entre as irmãs é lindo, né? Porque sai ali daquilo que a gente está acostumado a ver. E, e é um alerta para que a gente pare de olhar, ver filme, novela, Instagram dos outros, né? Onde tudo parece que é perfeito e traz, projeta para nossa vida. E se isso não se encaixa na nossa vida, a gente começa a achar defeitos que não existem até nos nossos relacionamentos, porque não chegam a um patamar que, na verdade, é por ilusão, é só para mostrar para o mundo. Nós temos que lembrar o seguinte: hoje nós estamos com a nossa paciência tão curta, tão curta. Qualquer coisa é motivo para cancelar, para terminar, não quero mais, sai da minha vida. E esse momento de isolamento nos mostrou muito isso, né? Quantos casais aí separando, terminando, porque finalmente conviveram um pouco mais e viram que não se aguentavam. Porque antes eles meio que se evitavam, né? Cada um na sua vida, na correria do dia a dia, só se viam em momentos mais curtos e era mais tranquilo de lidar. Agora, no dia a dia, quando a gente tem que enfrentar os lados luz e os lados sombras do outro, entender que o outro é diferente de nós e que estar num relacionamento não significa concordar sempre, dar match em tudo. É preciso que existam afinidades cruciais, né, no que a gente entende como necessário e como importante. Então, quando a gente busca alguém que nos respeite, que talvez tenha a mesma visão de vida que nós, que sei lá, tem gostos parecidos, ok. Mas daí a querer uma cópia nossa, aí é que a gente se perde. Porque, na verdade, a gente está buscando um espelho, sendo que nós mesmos não somos perfeitos. Só que nós tendemos a não enxergar os nossos próprios defeitos. Então, o outro, às vezes, vai se assemelhar tanto a nós, que vai ter até os mesmos defeitos, e nós só vamos enxergar nele, achando que só ele tem, e sem perceber que, às vezes, até os defeitos são parecidos. Então, que isso nos desperte para trazer para um amor mais humano, mais real, que é falível, e que é necessário saber perdoar, saber relevar, sempre colocando naquela balança, porque há limites para tudo, né? Então é tudo o equilíbrio, entendendo que a gente também não é obrigado a ficar com ninguém para sempre, né? A partir do momento que assume essa responsabilidade. Por quê? Eu acho isso também bem importante a gente falar, que tem muita gente que, assim, não quer terminar ou tem medo de terminar porque acha, e até espírita, hein? Porque isso vai trazer consequências pelo mal que você vai causar ao outro terminando, sabe? O outro vai sofrer demais e aí você vai ser responsável. É a responsabilidade afetiva. Só que a gente não pode confundir as coisas. Se você estava dando o seu melhor naquele relacionamento, apesar de não ser perfeito, e as coisas estão truncadas, não estão dando certo, se você está terminando por esse motivo, é diferente de você estar num relacionamento que você já, de antemão, já vê que você não quer que siga adiante, que não está dando certo, e que você está, na verdade, enganando o outro, iludindo o outro. Isso sim, aí é que entra a responsabilidade afetiva, aí é que entra a nossa responsabilidade em relação ao sofrimento do outro pós-término. Agora, que uma das partes vai sofrer no término, isso é quase que inevitável. Normalmente, um dos dois vai sofrer e faz parte. A gente se culpar pela dor que o outro vai sentir, a gente tem que, claro, rezar por ele, fazer o que puder para amenizar isso, mas também se permitir ser feliz, se libertar. Até porque, às vezes,
A gente está com alguém e essa pessoa é só parte do caminho, mas ela não é o ponto final. E aí a gente tem que deixar ir para, enfim, encontrar quem realmente era para ser. Perfeito, Camila, show de bola. Penso igual, acredito muito nisso. Nessa história do caminho, existem até metáforas, histórias que falam sobre isso, que são, assim, que balizam mesmo como é que a gente deve pensar e deve agir com o nosso próximo, com o nosso par. Só dar uma lida rapidamente aqui nos comentários pelo Facebook, a Juliana JB está participando aqui, mandando muito bom dia, com alegria e gratidão. Bom dia, Juliane. Também a Débora Manissoba também participando, mandando aqui o seu bom dia. A Neide também, colocando aqui gratidão, e colocou aqui que ela é de Vargem Grande do Sul, aqui de São Paulo. Show de bola. Me fala aí o que tem que fazer em Vargem Grande, de repente passar em um final de semana aqui perto, dá para curtir. Camilinha, faltam aí menos de 5 minutos para encerrar. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, falasse com o pessoal, também desse aí as suas redes sociais, para a galera poder te seguir também, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, assim, queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estarmos aqui. É bom demais falar do amor, que a gente nunca perca a esperança no amor, independente do tanto que a gente tenha sofrido, que a gente esteja sofrendo, porque ele tem amar é se colocar em risco, é você estar desarmado e podendo sim ser ferido, mas ainda que a gente seja ferido, isso nunca vai se comparar às benesses que o amor nos traz. É como se virasse um nada perto do que a gente sente de bom no amor, sabendo que nunca se perde por amar. Quem perde é o outro que não valoriza, o outro que não enxerga, que entendamos que, às vezes, a gente pode parar de reclamar um pouquinho, porque se a gente tiver um pouco mais de paciência lá na frente, a gente vai entender por que não deu certo, por que foi como foi, e vai dar graças a Deus de não ter sido. Então, às vezes, a gente clama, ora, implora, gostaria muito que fosse com aquela pessoa e que desse certo, e Deus só está dizendo, calma, meu filho, calma, minha filha, espera só mais um pouquinho que você vai entender o porquê disso tudo. Se está truncado, se não está fluindo, é porque não é para ser. As coisas se desenvolvem, se desenrolam, a gente sente, mas sempre sejamos sinceros ao nosso coração, no sentido de, se a gente sente que ainda é para tentar, tente. Melhor a certeza do que a dúvida, do talvez. E se, apesar de todos os nossos esforços para dar certo com alguém, por algum motivo nunca dá, estamos neste momento sós, confiamos que também tem um motivo maior em cima disso. Nem sempre, dentro do nosso planejamento reencarnatório, está presente essa figura de ter um par romântico. A Maíse Braga, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita de Brasília, ela fala muito isso, que às vezes é uma pausa para reajuste afetivo, que nós precisamos passar numa existência de ter essa solidão, de sentir essa solidão ou essa falta, mas algo foi feito lá atrás, que hoje requer isso, traz aprendizado, e, independente de qualquer coisa, podemos ser felizes, com ou sem um par romântico. Vamos amar, vamos respeitar as diferenças, porque a base do amor está nisso, está no respeito das diferenças, no sentido global. Feliz Dia dos Namorados a todos, gratidão à TV Mundo Maior também pela oportunidade, a esse programa lindo, um grande abraço e tenha um lindo final de semana. É isso aí, Camilinha, obrigado, viu? Acompanho demais seu trabalho, parabéns, você é extremamente sensata, inteligente, sua fala é extremamente linear, parabéns mesmo de coração. Feliz Dia dos Namorados a todos, a todas. Tchau, Dia dos gente. Namorados.